Olha essa aberração. Que garota beijaria essa coisa? Oh, se liga. É o moleque do lábio. Tava sumido. Caraca, que bizarro. Moleque. Isso é muito doido. Você, grandão. Demorou? E aí, quem é que vai me enfrentar? Aí dentro. Ele é meu. Beleza, tá tranquilo, vou arrebentar essa tua cara de otário. Para! Por favor! Acaba com ele.